Os finais em desenhos animados são momentos cruciais que envolvem uma cuidadosa construção narrativa e habilidade técnica para transmitir uma conclusão satisfatória aos espectadores. Diversos exemplos ilustram a maestria por trás desses desfechos, destacando técnicas narrativas e visuais. Um exemplo notável é o final de Avatar: A Lenda de Aang. Que emprega uma combinação habilidosa de sequências de ação bem coreografadas com um desenvolvimento de personagens profundos e uma conclusão catártica. Da mesma forma, o final de Hora de Aventura utiliza uma estrutura narrativa não linear para explorar o amadurecimento dos personagens ao longo do tempo. A técnica de contar a história por meio de flashbacks são habilmente entrelaçados com o presente e cria a experiência narrativa única nesse desenho. Além disso, o uso inteligente de simbolismo e metáforas ajuda a transmitir mensagens complexas sobre o crescimento pessoal e a aceitação, coisas que o personagem vai desenvolvendo ao redor da história. Estamos acostumados com finais épicos, como o final de Dragon Ball Z, como a batalha final contra uma criatura terrível, onde todos se unem para combater o mal. Mas você se lembra de outros finais? Finais que não terminaram bem? Ou finais secretos que pouca gente lembra? Nesse vídeo vamos analisar os piores finais de cada série, começando pelo próprio Dragon Ball. Na saga dos androides, todos se lembram como terminou. O Gohan atingiu o nível Super Saiyajin 2 e eliminou o Cell. Mas você lembra que para vencer o Cell foi necessário que Trunks do futuro voltasse no tempo em uma linha temporal alternativa para vencer os androides, que na linha temporal de Trunks acabaram devastando tudo, onde o Goku acabou morrendo junto com Vegeta, Piccolo, estando apenas o Gohan, que treina o Trunks, mas que acaba sendo morto pelos androides no final. O final de Dragon Ball no futuro de Trunks me lembra os filmes de terror pós-apocalíptico, estilo Mad Max, em um futuro sem esperanças, onde todos os heróis morreram e o mal venceu. É o Trunks. Número 17 e número 18. Eu vou acabar com vocês. É o fim, malditos. Poxa, então você estava vivo. Mas eu ainda não conheço alguém tão bobo como você que acha que pode nos derrotar. Número 17. Eu não aguento ver insetos tão arrogantes quanto... Final que pouca gente se lembra, mas que me chamou muita atenção quando eu era criança, foi o final alternativo de Hora de Aventura. Na temporada 4, quando o Finn e o Jake estavam atrás do Lich, que é a suprema encarnação do mal, eles acabam parando em uma sala mágica, uma sala onde uma criatura mágica chamada Prism acaba realizando os desejos de Lich, que deseja que tudo seja destruído, restando apenas a sala e o Finn e o Jake lá, até eles realizarem o pedido. Mas conforme a gente se intera, cada desejo tem uma consequência. Então, mesmo que o Finn pedisse que o Lich deixasse de existir, haveriam consequências imprevistas. No calor do momento, o Finn pede que o Lich nunca tenha existido, levando ele a uma dimensão onde a magia não existiu, revelando que o Lich era uma das causas da magia no mundo de Hora de Aventura. Com isso, o Finn cresce sem poderes em uma realidade miserável, onde eles são oprimidos por gangues de arruaceiros que não respeitam ninguém e acabou matando a sua família. Nesse mundo regelado, impediu que as bombas nucleares detonassem, sacrificando sua vida em prol da humanidade. Mas devido à burrice de Finn, a bomba acaba explodindo e o Lich é liberado novamente, destruindo tudo. E com o Finn enlouquecendo, vendo sua família morrer e o Lich corromper tudo. Tudo isso, óbvio, é evitado no fim do episódio, mas não deixa de ser um dos episódios mais sombrios da história e um final aterrorizante. You are alone, child. There is only darkness for you, and only death for your people. These ancients are just the beginning.
I will command a great and terrible army. We will sail to 1 billion worlds. We will sail until every light has been extinguished. You are strong, child, but I am beyond strength. I am the end. And I have come for you, Finn. Outro final que pouca gente comenta e que quase ninguém lembra é o final secreto de Bob Esponja, que está no episódio de Spongeland, quando Bob Esponja, através de ventos fortes, descobre que seus poros produzem um som que atrai as águas-vivas. Ele explora isso, se divertindo com elas, mas logo ele se cansa e os ventos continuam fortíssimos, devastando toda a fenda do biquíni. Bob Esponja, tentando fugir das águas-vivas, ele acaba se refugiando em uma caverna. Nessa caverna ele acaba criando outros dele, versões de pedras, para ter com quem conversar. Nisso ele percebe que suas versões de pedra produzem o mesmo som que seus poros. Ele, entusiasmado com isso, cria versões gigantescas de si, para que as águas-vivas deixassem ele em paz. E então elas passam a ficar com seus clãs de pedras. É então que ele finalmente volta para a fenda do biquíni. Mas ao voltar ele percebe que passou tempo demais e o Siri Cascudo foi literalmente soterrado. E tudo que ele conhecia deixou de existir. 1000 anos se passam e alienígenas de outro mundo visitam a Terra, onde observam os monumentos criados pelo Bob Esponja, sendo este o último legado que ele deixou na fenda do biquíni. Um final sombrio para um episódio estranho e, cronologicamente, esse é o final oficial de Bob Esponja. Família Dinossauro. Uma fábrica começa a desenvolver um projeto para a extinção de uma espécie de besouros, e Dino é escolhido para acabar com eles. Porém, os besouros eram fundamentais para o controle de uma videira que não parava de se espalhar. Para destruir tudo de uma vez, Dino acabou usando uma quantia exagerada de veneno, o que acaba destruindo toda a vegetação, e assim iniciando uma nova era glacial, o que acabou com o período dos dinossauros. Dino tenta explicar para Baby o que está acontecendo, e o coitadinho não entende. Ele acha que eles vão se mudar. No final trágico, o apresentador do jornal diz apenas as suas últimas palavras: boa noite. Um boa noite melancólico e cabisbaixo. Logo após isso, começamos a ver tudo congelando do lado de fora, sendo esse um dos finais mais sombrios da história dos desenhos. E agora uma previsão de longo alcance. Neve contínua, escuridão e frio extremo. Aqui é Howard Renata. Boa noite. E adeus.